Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Como é bom podermos nos reunir aqui nessa nossa classe maravilhosa. Esse filme, essa videoaula, ele está sendo publicado no domingo, de manhã bem cedinho, às 6 horas da manhã. E você poderá ver no domingo ou em outros dias, né? Mas eu estou tão feliz de compartilhar esta mensagem com você, do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 137 e 138. E será maravilhoso aprendermos um pouco verdades eternas do Evangelho de Jesus Cristo que estavam escondidas do mundo, mas que com a restauração, através de seus profetas, vieram até nós novamente. Eu gostaria de aproveitar e dar as boas-vindas a todos vocês que têm chegado na nossa classe, este canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós já estamos chegando aos 1.300 e é uma classe maravilhosa. Eu estou muito feliz e sou imensamente grato por você estar aqui conosco e juntos podermos conversar e aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Sejam muito, muito bem-vindos, tá bom? Eu faço essas boas-vindas em meu nome e em nome de todos aqueles que com frequência assistem às nossas aulas e participam. Seja muito bem-vindo. Vamos estudar então Doutrina e Convênios 137. Esta revelação, no começo ela não fazia parte de Doutrina e Convênios. Ela foi somente em abril de 1976 que ela foi incluída em Pérola de Grande Valor, e depois, em 79, ela recebeu um número, 137, e depois a próxima, 138, também recebeu um número. No começo elas estavam lá em Pérola de Grande Valor. Essa revelação aconteceu algo maravilhoso, porque Joseph teve uma visão do reino celestial de Deus. E algo que espantou muito é que ele viu o irmão dele, Alvin. Alvin havia falecido 12 anos antes daquele evento. Então a igreja nem tinha sido restaurada ainda na terra, mas lá estava Alvin no reino celestial. Interessante que ele também viu seu pai, sua mãe, que estavam vivos. Na verdade, seu pai estava na sala superior do templo de Kirtland, quando essa revelação foi recebida. O templo ainda não estava concluído. E Joseph teve essa maravilhosa visão. Eu sou tão grato ao profeta Joseph Smith pelas experiências que ele passou, que ensinou a cada um de nós que os céus estão abertos e que cada um de nós podemos receber revelação pessoal. E isso é extraordinário, é maravilhoso, eleva a nossa fé, acreditamos mais no Salvador Jesus Cristo e tudo mais. Eu sou tão grato ao Salvador por termos profetas vivos na terra. O presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo dos nossos dias. Ele é uma pessoa muito inteligente, um médico renomado, está com 97 anos, cheio de energia. Cada mensagem que ele deixa nas conferências, eu imprimo e vou marcando o que eu gosto. Eu fico impressionado, eu marco o discurso quase todo, quase cada frase. O presidente Nelson é um profeta de Deus. E ele é tão especial porque o Senhor sustém seu profeta. E o Senhor revela coisas do seu profeta. Eu sou muito grato a isso. E por viver nesta época maravilhosa. Aqui, Joseph, na sessão 137, ele tem uma visão do reino celestial e ele vê a porta maravilhosa para onde entraremos, e ele fala no 5. Vi o pai Adão e Abraão, e meu pai e minha mãe. Lembra, né, quando ele recebeu essa revelação, em 21 de janeiro de 1836, o pai e a mãe de Joseph ainda eram vivos. Meu irmão Alvin, que há muito dorme, já faziam 12 anos que ele havia falecido. E maravilhei-me de que ele houvesse recebido uma herança naquele reino, visto que partira desta vida antes que o Senhor começasse a coligar Israel pela segunda vez, e não fora batizado para a remissão dos pecados. E isso, ele ficou assim, ele estava tendo uma visão do futuro, que seu irmão Alvin, que nem tinha conhecido o Evangelho, porque o Evangelho não tinha sido restaurado ainda,
estava lá no reino celestial. E aí eu e você ficamos pensando assim, nossa, que coisa extraordinária, que maravilha. Porque todos nós temos ancestrais que faleceram há alguns poucos anos ou há muitos anos atrás. Quer dizer que eles não estão perdidos. Percebe? Vamos continuar no 7. Assim veio a minha voz do Senhor dizendo: todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido caso tivesse permissão de aqui permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Também todos os que morrerem daqui em diante sem conhecimento dele, que o teriam recebido de todo o coração, serão herdeiros deste reino. Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo os desejos. Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Olha que coisa extraordinária. O Senhor vai nos avaliar por nossas obras, mas também vai nos avaliar pelos nossos desejos do coração. Gostaria que você pudesse pensar que o Senhor vai proporcionar imortalidade e vida eterna a todos aqueles que fizeram tudo o que podia para receber. E depois disso, nossos desejos vão continuar nos abençoando. Eu tenho uma citação aqui do Elder Neal Maxwell, do Quórum dos 12 Apóstolos. O Elder Neal Maxwell é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, membro do Quórum dos 12 de A Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias. Ele viveu entre os anos de 1926 e 2004. E ele comentou um pouco sobre os desejos do nosso coração. E ele diz assim: o que desejamos insistentemente ao longo do tempo é o que nos tornaremos e o que receberemos na eternidade. Somente educando e treinando nossos desejos, eles podem se tornar nossos aliados em vez de nossos inimigos. Fim da citação. Para quem quiser ler a mensagem dele, está na Liahona de novembro de 1996. Que coisa maravilhosa é termos apóstolos vivos do Senhor, né? O Elder Maxwell, ele nos ensinou que os nossos desejos do coração podem se tornar nossos aliados. Ele ensina que devemos educar a nossa mente para educar nossos desejos. Ou seja, tenha bons desejos. Deseje retidão, deseje estar no reino celestial, deseje se tornar um discípulo de Cristo, deseje ser como Cristo. E à medida que nós treinarmos nosso desejo nesse sentido, na vida eterna é o que receberemos. Imagina! Agora, devemos tomar cuidado, por outro lado, com aquilo que ficamos pensando e desejando. Porque se desejarmos as coisas fúteis desse mundo, é isso que receberemos. Olha que tragédia! Quando poderíamos receber tudo. Percebe? No 10 fala assim, ó: e vi também que todas as crianças que morrem antes de chegar à idade da responsabilidade são salvas no reino celestial. Que esperança nós temos para todos os bebês, crianças que falecem ainda com 1 ano, 2 meses, antes da idade da responsabilidade. Qual que é a idade da responsabilidade? Aos 8 anos. Todos esses milhões e milhões de crianças que morrem antes de atingir os 8 anos de idade vão ser recebidas no reino celestial de nosso Deus. Imagina! Que esperança para aquele pai, para aquela mãe que perdeu seu filho ainda na tenra idade, de saber que seu filho, seu bebezinho, ele vai receber vida eterna e vai estar junto no reino celestial com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Isso coloca uma grande responsabilidade sobre os pais, porque seus filhos, crianças que já faleceram, vão para o reino celestial. Cabe aos pais agora viver de tal maneira para poder também estar lá. Não é maravilhoso o Evangelho de nosso Deus, o Evangelho de Jesus Cristo? É maravilhoso. Bem, esse é o capítulo 137. Vamos ver o 138 agora. Esse capítulo, essa sessão, né, 138, ela foi dada ao presidente Joseph F. Smith.
O presidente Joseph Smith teve uma história de perca de filhos, de falecimentos. Um deles era apóstolo, então ele teve vários episódios assim. Então era algo que ele pensava e ponderava muito. E ele conta, né, que ele estava na sua casa e ele estava pensando, refletindo, né, ele fala assim, meditando no versículo 1, e refletindo, meditando nas Escrituras e refletindo sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, meditando nas Escrituras, então ele estava pensando, imaginando como seria, perguntando, fazendo perguntas de sua alma para que Deus pudesse responder. Ele ficava ali pensando. E ele também estava refletindo sobre o sacrifício expiatório do Salvador. Ele fala que ele, então, a sua mente se voltou, né, para as Escrituras, para 1 Pedro 3, 18 e 20, e para 1 Pedro 4, 16, 4, 6. 4, 6 fala, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na carne fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus no Espírito. E o presidente Joseph Smith estava respondendo como poderia ser isso. E ele fala assim no versículo 11, ó, enquanto refletia sobre essas coisas que estão escritas, os olhos de meu entendimento foram abertos e o Espírito do Senhor repousou sobre mim e vi as hostes dos mortos, tanto pequenos como grandes. Aqui nós temos algumas chaves importantes, eu vou chamar de chaves. Por exemplo, como receber a revelação pessoal. Ponderar, refletir sobre as Escrituras, sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre o sacrifício expiatório. Então, você cria o ambiente para que o Espírito Santo possa testificar coisas, para que os céus sejam abertos em sua vida. Não é maravilhoso? E daí ele fala assim, sobre aquela grande reunião que estava acontecendo no mundo espiritual. Primeiro, deixa eu só fazer um comentário. No mundo espiritual tem uma parte que é chamada prisão e uma parte que é chamada paraíso. Na parte que é chamada paraíso, vivem todos aqueles que em todas as épocas aceitaram Jesus Cristo. Antes do Salvador Jesus Cristo vir aqui na terra e fazer a expiação, morrer e ressuscitar, existia uma separação entre o paraíso e a prisão. E eles não podiam se comunicar. E o que aconteceu? Lá no mundo espiritual, todos aqueles que tinham exercido fé no Salvador e vivido em retidão viviam no paraíso. Os demais viviam na prisão. E eles estavam todos reunindo, aguardando a vinda do Senhor. E olha o que acontece no versículo 12. E achava-se reunido em um só lugar, em um grupo incontável dos espíritos dos justos, que foram fiéis no testemunho de Jesus, enquanto viveram na mortalidade, e que ofereceram sacrifício à semelhança do grande sacrifício do Filho de Deus, e sofreram tribulações em nome de seu Redentor. Todos esses haviam partido da vida mortal com a firme esperança de uma gloriosa ressurreição por meio da graça de Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo, e seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E ele fala então que eles estavam cheios de júbilo, cheios de alegria, e eles estavam reunidos aguardando a chegada do Filho de Deus. E assim fala no 8, enquanto esta vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu, anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis. E ali pregou-lhes o Evangelho eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção do gênero humano da queda e dos pecados individuais, desde que houvesse arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Os santos de todas as épocas, até a época de Cristo, estavam lá reunidos aguardando. Eles consideravam aquele período também como uma prisão, ou seja, o espírito estava separado do corpo. E eles aguardavam, ansiosos pela época que viria da ressurreição. Mas isso só é possível através do Salvador Jesus Cristo. E o Salvador ainda não tinha vindo na terra.
E quando o Salvador Jesus Cristo morreu, ele foi e pregou os espíritos em prisão. Mas a quem ele pregou? A esses que estavam no paraíso. Lembra que o Salvador ficou 3 dias. E nesses 3 dias que lá estava, ele organizou o seu reino lá. Ele concedeu autoridade, ensinou doutrinas, deu chaves. E então, a partir daquela época, foram enviados, a parte aqui que é prisão, né, paraíso, prisão, foi enviado para a prisão mensageiros pregar o evangelho, como os missionários hoje, e foram enviados lá. O Salvador não foi pregar entre os iníquos, ele pregou entre os justos, e os justos foram pregar a eles. Fala assim no 24, seus semblantes brilhavam e resplandecia, vou começar de novo, seus semblantes brilhavam e a resplandecência da presença do Senhor repousou sobre eles, e cantaram louvores a seu santo nome. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Versículo 30. Olha o que o Senhor fez naqueles 3 dias. Mas eis que dentre os justos organizou suas forças e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi o evangelho pregado aos mortos. E os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos. Sim, e todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o evangelho. E assim ele foi ensinando. E o que ele estava ensinando? A esses, no 33, foi ensinada a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, pela imposição de mãos. Lembra que na sessão 137, Joseph teve uma visão de que seu irmão Alvin, que havia falecido 12 anos antes, sem conhecer a restauração do Evangelho, porque não havia acontecido ainda, ele faleceu em 1824 e o Evangelho foi restaurado somente em 1830. E Joseph viu seu irmão no reino celestial. Aqui acrescenta mais conhecimento para nós, porque fala o batismo vicário para a remissão dos pecados. Então o Evangelho está sendo pregado também no mundo espiritual, para que as pessoas que lá vivem possam exercer fé no Salvador Jesus Cristo, se arrepender, receber o batismo por imersão para a remissão dos pecados, no caso o batismo vicário, procuradores que vão nos templos de nosso Deus e se batizam por seus ancestrais, e receber o dom do Espírito Santo. E no 34, e todos os outros princípios do Evangelho que precisavam saber, a fim de qualificarem-se para ser julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus no Espírito. Continuando aqui, ó. E nessa grande reunião que tinha, muitas pessoas estavam lá. O pai Adão, a mãe Eva, olha o que fala o 39. E nossa gloriosa mãe Eva, com muitas de suas filhas fiéis, que viveram através das eras e adoraram o Deus verdadeiro e vivo. Queridas irmãs, nós falamos muito, né, de profetas, de apóstolos, quando lemos as Escrituras. Mas isso em nada diminui a divindade que está no coração de cada irmã. Por quê, irmãs? Porque cada uma de vocês, irmãs tão queridas, são uma filha ou especial, amada e querida do Pai Celestial, que está aqui na mortalidade para exercitar sua fé em Cristo. Teve um véu de esquecimento que você não lembra mais. Então aqui você pode aproveitar melhor a tua passagem pela terra e exercitar fé em Jesus Cristo, aprender os princípios do Evangelho. Quando nós lemos aqui, muitas de suas filhas fiéis estavam lá no mundo espiritual. Então, como os homens, em nada as mulheres
são inferiores aos homens. Muito pelo contrário, eu sempre achei as irmãs muito mais espirituais do que nós. Vejo por minha esposa. Muito bem, e tínhamos muito mais lá. Tínhamos Abel, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Elias, Malaquias e muitos outros, os profetas dos nefitas e muito mais. Mas agora eu gostaria de falar um pouco para você sobre um versículo extraordinário que é o 51. Primeiro eu gostaria que você pudesse pensar assim, existem as ordenanças do Evangelho, não sei? Por exemplo, a ordenança do batismo. Quando nós realizamos essa ordenança do batismo, nós nos qualificamos para entrar no reino de Deus na terra, que é a igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias. Quando nós vamos ao templo e fazemos todas as ordenanças do templo e recebemos a ordenança do selamento, né, para se tornarmos famílias eternas, abre as portas do reino celestial para nós. E nós ficamos tão alegres, tão felizes, imaginamos assim, nossa, Deus nos abençoou com todas as ordenanças do Evangelho para recebermos vida eterna. Mas olha só o 51 que fala. Esses o Senhor ensinou e deu-lhes poder para levantarem-se depois que ele ressuscitasse dos mortos e entrarem no reino de seu Pai, para que lá fossem coroados com imortalidade e vida eterna. Vamos de novo. Olha só se você entendeu. O Senhor ensinou aos espíritos que estavam lá no paraíso, que haviam sido justos, como ressuscitar dos mortos. Não é maravilhoso? Eu tinha parado para ver isso. E como poderiam entrar no reino celestial de nosso Deus. No 52, e continuasse dali em diante seu trabalho, como fora prometido pelo Senhor, e se tornassem participantes de todas as bênçãos reservadas para aqueles que o amam. O presidente Brigham Young falou sobre isso. Ele disse assim, abre aspas, quem escreveu isso, na verdade, foi o presidente Spencer W. Kimball, e falou sobre o presidente Brigham Young, que ensinou. Abre aspas. Brigham Young, o segundo presidente dessa dispensação, disse: este povo supõe que estamos de posse de todas as ordenanças para a vida e salvação e exaltação, e que as estamos administrando. Não é o caso. Estamos de posse de todas as ordenanças que podem ser administradas na carne. Existem, porém, outras ordenanças e administrações além deste mundo. Sei que gostaríeis de perguntar quais são. Citarei uma. Não temos, nem podemos receber aqui a ordenança e as chaves da ressurreição. As chaves serão dadas àqueles que ultrapassaram esse estágio de ação e tiverem recebido novamente seu corpo. Eles serão ordenados pelos que possuem as chaves da ressurreição, a fim de irem avante e ressuscitarem os santos, exatamente como recebemos a ordenança do batismo e depois as chaves e a autoridade para batizar outros para a remissão dos pecados. Esta é uma das ordenanças que não podemos receber aqui na terra, e existem muitas outras mais. O presidente Brigham Young também ensinou que algumas pessoas possuidoras das chaves da ressurreição e que já ressurgiram dos mortos receberão o poder de ressuscitar nosso corpo. Que coisa extraordinária, irmãs e irmãos! A ressurreição virá para nós por meio de ordenanças do Evangelho que nós não conhecemos ainda. Só depois de partirmos desta vida é que aprenderemos. Seremos ensinados, receberemos chaves de como ressuscitar. E outros irão administrar essas ordenanças a nós e nós ressuscitaremos. E estaremos também envolvidos no trabalho para ressuscitar outros. Eu sou tão grato por termos apóstolos, profetas vivos que ensinam luz e verdade à nossa vida. Aqui está falando, continuando, no versículo 53,
continua falando das pessoas que estavam lá no reino celestial, né? O profeta José Smith, meu pai, Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Ford Woodruff e outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias. Qual que é a grande obra dos últimos dias, irmãs e irmãos? Incluindo, mas não se limitando, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a redenção dos mortos, também estavam no mundo dos espíritos. Olha que coisa maravilhosa. Hoje, eu e você temos a honra, o privilégio de ir na casa do Senhor, de servir na casa do Senhor, de receber nossas investiduras, fazer convênios sagrados e ir lá para resgatar nossos antepassados, fazer os batismos vicários. Mas no mundo espiritual também estão sendo construídos templos, onde aqueles espíritos que não receberam aqui na Terra essas ordenanças podem receber. Significa que nossos ancestrais que já se foram terão a oportunidade de receber o Evangelho de Jesus Cristo e todas as bênçãos. Nos 55, observei que também estavam entre os grandes e nobres que foram escolhidos no princípio para serem governantes na Igreja de Deus. Mesmo antes de nascerem, eles, como muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos, existência pré-mortal, tá bom? E foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalhar em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Querida irmã, querido irmão, você viu que você foi citada aqui? Você foi citado, irmão, com muitos outros. Lá estavam muitos outros. Eu, você, todos nós que estamos abraçando o Evangelho de Jesus Cristo. Fomos preparados desde a pré-existência para nascer nesta época, receber o Evangelho, vivê-lo e trabalhar para a edificação de reino de nosso Deus aqui na terra. Muitos de nós ficamos às vezes preocupados, né? Porque um dia iremos falecer, é o caminho de todos nós, não tem volta. Mas olha o que acontece com aquelas pessoas que são fiéis, no 57. Vi que os elders fiéis desta dispensação, quando deixam a vida mortal, continuam seus labores na pregação do Evangelho, do arrependimento e da remissão e da redenção por meio do sacrifício do Filho unigênito de Deus, entre aqueles que estão nas trevas e sob a servidão do pecado, no grande mundo dos espíritos, dos mortos. Não é extraordinário? Agora, para finalizar, 58. Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa do Senhor. E depois de terem cumprido a pena por suas transgressões e de serem purificados, receberão uma recompensa de acordo com suas obras. Portanto, são herdeiros da salvação. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria é saber que o Evangelho foi restaurado em nossos dias, que nós nascemos numa época que temos profetas e apóstolos que nos ensinam sobre o Salvador Jesus Cristo, de saber que nós temos templos na terra hoje, onde nós podemos ir e servir e aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, receber nossas ordenanças pessoais e para nossos antepassados, e ter uma visão da eternidade. Como é maravilhoso estar no local onde o Salvador já esteve e frequenta constantemente. Presto meu testemunho que Jesus Cristo vive e que Ele é o nosso Salvador e Redentor e que Ele ama tanto, tanto a cada um de nós que Ele deu sua vida preciosa para que um dia pudéssemos retornar como filhos amados à presença de nosso Pai Celestial. E eu deixo essa mensagem com você, minha querida irmã, meu querido irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém.